Cheguei Brasil! Tá começando mais um Expresso 30, o seu programa semanal que traz os destaques da política, do poder e as polêmicas de Brasília, inclusive os bastidores também. Claro, tudo com opinião forte, mas também com muito bom humor. Afinal, é fim de semana, né? Muito bem-vindo, muito bem-vinda no programa de hoje. Se prepare, porque vai de pedido de impeachment até um negócio que eu nem imaginava que eu ia dar notícia. Vamos embora! Guerra entre Israel e Hamas tem fim, decretado pelos Estados Unidos. Pois é, a intervenção de Trump. Reféns foram libertados, mas pouco depois, tropas do Hamas voltaram a ocupar as ruas da faixa de Gaza. E já tem mais de 30 mortos. Vamos falar sobre isso. Parlamentares do Novo protocolam pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e também contra Flávio Dino. Qual vai ser agora o andamento disso no Senado? Vamos falar sobre isso também. Mais poder para a primeira-dama. Pois é, Lula cria um gabinete com quase 200 servidores e amplia a influência de Janja no governo federal. Quem vai ocupar a vaga de Barroso, hein? Pois é, o sucessor dele no STF vai ser um aliado de Lula. Caixa no vermelho. Para tentar equilibrar as contas, os Correios buscam um empréstimo de 20 bilhões de reais. Eu já vi esse número em algum canto e a gente vai desvendar para você que coincidência é essa. E você vai ver o apagão que aconteceu no Brasil por conta de um incêndio, com direito a prejuízo financeiro em vários estados. Além disso, temos as rapidinhas de hoje, notícias que aconteceram e que a gente vai dar uma tuitada nelas. Temos também os nossos quadros. O que há de novo pelo Brasil, o que o novo fez por você, também o meme da semana. E claro, o nosso desafio. O que é que eu vou fazer hoje em 30 segundos, hein? Mais uma vez, a produção não me disse o que é e eu vou saber na hora do programa. Vai ter um dia que eu vou ter que subir nessa mesa, eu sei, mas espero que não seja hoje. Tá começando o Expresso 30. Hoje o nosso maquinista tem um cabeção. Cabeção, solta o apito aí, partiu o Expresso. E a gente começa o Expresso 30 de hoje com uma notícia muito boa, que é o fim da guerra entre Israel e Hamas. Mas será que é o fim mesmo? Bom, até a quinta-feira era realmente um fim. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi encerrado após um acordo entre as partes, mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O grupo Hamas libertou reféns israelenses em troca de presos palestinos. A guerra foi dada como encerrada pelo próprio Hamas, pelo próprio Netanyahu e também pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um discurso no Congresso israelense. Tem um vídeo aí, bora ver. Então, essa guerra longa e difícil acabou. Agora é igual as pessoas falam, é uma guerra de 3.000 anos, uma guerra de 500 anos, mas ela é o bisavô das guerras. E essa conquista, ela coloca virtualmente a região e os planos para Gaza de ser desmilitarizado, o Hamas será desarmado e Israel, a segurança de Israel não será mais ameaçada de nenhuma forma. Mas olha só, assim que Israel deixou a faixa de Gaza, o grupo terrorista Hamas voltou a ocupar as ruas. Integrantes armados com fuzis, tem a imagem aqui, ó, dominando lá as ruas da faixa de Gaza. E olha a notícia. Pelo menos 33 mortos, 33 pessoas executadas, porque não estavam obedecendo às ordens do Hamas. Rapidinho, bastou Israel desocupar as ruas, que o Hamas já voltou a fazer o terrorismo. E essa ação do Hamas só faz corroborar, fortalecer ainda mais o que já era falado há muito tempo. Se Israel decidir não atacar, se dependesse de Israel, a guerra acabava. Mas o Hamas não faz isso. Então, assim que Israel deixa o território, o Hamas já volta a fazer o que ele é, um grupo terrorista. Matar as pessoas porque simplesmente não concordam com ele. E tudo na base do terror. E aí, a esquerda do mimimi, pró-Hamas, são pró-terrorismo. Inclusive, Benjamin Netanyahu deu uma alfinetada nos países que
Estamos defendendo o povo palestino. Não é o povo palestino, defendendo o Hamas. Inclusive, ele alfinetou Lula nessa história. Porque Lula, o tempo todo, vamos defender o povo palestino. A guerra de Israel não era com o povo palestino, era com Hamas. O povo palestino não quer o Hamas. E a guerra pode voltar. A última notícia que temos é de que Israel, por não ter recebido também alguns corpos, alguns restos mortais de reféns que estavam com o Hamas, pode voltar a ocupar as ruas de Gaza. E Donald Trump também deixou claro, se o Hamas não entregar as armas de maneira voluntária, Trump vai tomar essas armas. Então vamos lá, é um conflito que pode voltar a qualquer momento e, se Deus quiser, não volta. Mas se voltar, pode ser de forma definitiva e não tem como ninguém ter mimimi, não. Detalhe, para você que defende o Hamas ou acha que é uma coisa romântica, todas as reféns mulheres foram mortas. Nenhuma refém mulher foi libertada com vida. A maioria, ou talvez todas, não dá para confirmar, também foram violentadas. Esse é o grupo terrorista Hamas. E já que eu falei em Lula, vamos falar do que é que Lula fez em Brasília? Rapaz, a gente tá na República dos Bananas, né? Essa é a história. Já que eu falei de Lula, vamos falar de Lula. E já que se fala de Lula, vamos falar de Janja. Olha só a notícia. Lula assinou um decreto que amplia a influência da primeira-dama no governo. Como é que ele fez isso? Esse decreto número 12.604 estabelece alterações na estrutura administrativa da Presidência da República. Ele foi assinado ainda em agosto, tá? No dia 28 de agosto, mas só agora isso ganhou os holofotes. Um trecho do documento garante a ampliação do acesso de Janja aos serviços do gabinete pessoal da presidência e determina que o gabinete também deverá apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Qual a atuação de Janja de interesse público? Viajar para a Índia e dizer que vai dançar? Flertar com o presidente da França, Macron? Fazer compras em Nova York? Qual é a atuação de Janja? E outra, ela é primeira-dama, ela não tem um cargo eletivo. Aliás, ela não tem cargo. O que ela deveria fazer enquanto primeira-dama? Primeiro, era ser uma dama, que ela não é. Segundo, era cuidar das causas sociais, ser uma representante disso, como era Lady Di. Mas aí é uma lady, né? É uma princesa. Como era Michele Bolsonaro. Como era Marcela Temer. Dona Ruth Cardoso também era. Até a própria Dona Marisa, mulher de Lula, a primeira mulher de Lula, ela foi uma primeira-dama, ela não se metia nas coisas. Então a deslumbrada Janja, a ex-manja, agora vai ter 189 pessoas do gabinete do presidente à disposição dela. 189 pessoas. Eu faço a comparação para você. Sabe qual é a média no Brasil de médicos para pacientes em UTI? Um médico para 20 pacientes. Então, para salvar vidas, você tem um médico tendo que cuidar de 20 pacientes. Mas, para a esbanja, tem 189 pessoas que vão ficar disponíveis para ela, pagas com o seu dinheiro, para ela fazer comprinhas em Nova York. Comprões, né? Comprões. E gastar milhões no cartão corporativo. Porque já chega a quase 50 milhões só de gastos com isso. Agora, legalmente falando, tirando a nossa opinião bem óbvia, isso é ilegal. Tá dando, na prática, uma função à Janja que ela não tem, que ela não foi eleita para tal. Isso é usurpação de função pública. Então, legalmente, já está se tentando derrubar esse decreto. E isso altera, inclusive, normas que já foram colocadas pelo próprio presidente Lula em 2023. Ele já era presidente, né? Então, é aquele negócio, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tudo isso é o que o Novo repudia e faz diferente nas administrações do Novo, tá? Por falar em Novo, vamos para o primeiro quadro de hoje, é a primeira subestação do Expresso. O que o Novo fez por você? O que há de novo no Brasil? O que parlamentares do Novo estão fazendo para o seu bem? Roda a vinheta aí. É
Claro que a gente vai falar do nosso xerife, né? Marcel Van Hatten, que vai ser notícia daqui a pouco de novo, mas e na segunda-feira lavou a alma dos brasileiros com uma ação, como sempre, bem ousada e bem prática. Durante a CPI mista do Congresso, o deputado Marcel Van Hatten pediu a prisão do presidente do INSS. Olha o vídeo. Eu solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 331 do Código Penal, que seja preso por desacato o depoente Alessandro Antônio Stefanuto. Questão de ordem. Qual artigo, Excelência? 331, senhor presidente. Pois não, Excelência. Senhor presidente, o artigo 331 do Código Penal brasileiro diz que desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela tem como pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que se considera em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal ou que acaba de cometê-la. Por isso, senhor presidente, em decorrência do que nós vimos acontecer, as cenas lamentáveis do depoente, dedo em riste, não apenas contra o relator. Senhor presidente, eu estou fazendo a questão de ordem. Pois não. Não apenas contra o relator, mas contra toda essa comissão. E mais, a postura displicente do depoente, que tem aqui, inclusive, menosprezado não apenas as perguntas do relator Alfredo Gaspar, como também as fundamentações feitas pelo nobre relator, que tem feito trabalho exímio aqui de busca da verdade. Eu solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 331 do Código Penal, que seja preso por desacato o depoente Alessandro Antônio Stefanuto, em flagrante delito, diante de todos nós aqui e de todo o Brasil. Vamos emendar? Vamos sair do xerife pedindo prisão de uma pessoa para o xerife comandando a oposição pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino? Foi isso que aconteceu agora, na quarta-feira à noite. A bancada do Novo, toda a bancada do Novo, os deputados federais do Novo e os senadores também, e o senador Girão, né? E mais de 90 deputados do PL, do União, do PP, do PSD, do Republicanos, PRD, MDB, PSDB e Cidadania, olha a articulação, né? Protocolaram mais um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e também contra Flávio Dino, após a vaza-toga revelar o uso da estrutura do STF para perseguir opositores. Esse pedido denuncia abusos de poder em casos como os de Felipe Martins, Jair Bolsonaro e Flávia Magalhães, reforçando que o Congresso não vai tolerar o uso político da justiça no país. Detalhe: com este pedido de impeachment, já são 41 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e 7 pedidos de impeachment contra Flávio Dino. Cabe agora ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatar ou não, prosseguir ou não com essas denúncias. Mas veja, eu vou repetir. Novo, mais de 90 deputados do PL, União, PP, PSD, Republicanos, PRD, MDB, PSDB e Cidadania. Vocês acham que quem está representando mais o povo brasileiro? Todos esses deputados e senadores ou Davi Alcolumbre? Então, se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tiver um mínimo de respeito ao povo brasileiro, ele vai acatar o pedido de impeachment. Porque se eles estão lá para serem representantes do povo, amigo, com essa representatividade que tem aqui, 41º pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, 7º contra Flávio Dino, Davi Alcolumbre, se você não fizer o papel de representante do povo, eu espero que as consequências cheguem a você. E a maior consequência para um cara feito você é que você seja colocado para fora do Senado pelo próprio povo brasileiro, que nunca mais, se Deus quiser, vota numa pessoa como você. Veja, acredito muito na justiça, tá? Não essa que está aí, a justiça de verdade. E por falar em representação do povo brasileiro, isso é tudo que este governo federal comandado pelo PT não faz. Olha a coincidência que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Primeiro, a notícia. O rombo financeiro dos Correios. Esta semana, o presidente da estatal, Emmanuel Rondon, quase Emmanuel Macron, né? Ó, Janja, enfim. Confirmou que negocia com bancos públicos e privados o empréstimo de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Só que é um empréstimo assim, ó, com garantia do Tesouro Nacional. É como se eu fosse no banco fazer um empréstimo e botando como garantia o seu dinheiro. É mais ou menos isso. O objetivo é aliviar o sufoco financeiro e garantir a manutenção das operações da empresa ainda este ano e ao longo de 2026. Ou seja,
está próximo de parar os Correios porque não tem dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, os Correios acumulam 12 trimestres de prejuízo. Ou seja, são 3 anos fechando no vermelho. Só no primeiro semestre desse ano, o saldo negativo dos Correios atingiu o patamar dos 4,3 bilhões de reais. Ou seja, só esse ano a dívida dos Correios acumulou 4,3 bilhões. Agora vamos lá. Por que os Correios estão sem dinheiro? Porque o dinheiro está indo para outro canto. O dinheiro tá indo para onde? Tá indo para a viagem de Janja, tá indo para o novo gabinete dela, tá indo para os gastos do cartão corporativo do presidente do Brasil, tá indo para os vários ministros que ele colocou, tá indo para corrupção. Se você cortar os gastos, como o Zema fez em Minas Gerais, amigo, tem dinheiro para tudo. Romeu Zema em Minas Gerais, ele não só tá fazendo o que o Novo faz, mas ele quitou as dívidas e tá pagando algumas ainda, na verdade, deixadas pelo governo do PT anterior. Romeu Zema está no 2º mandato e está pagando dívida ainda do governo anterior. Porque é isso que o PT faz. O PT suga tudo que pode sugar de dinheiro e deixa o Estado, a cidade e o país no lixo. Agora tem uma coincidência nessa notícia. Vocês lembram qual era o valor que o PT queria arrecadar com aquela manobra do IOF? Eram 20 bilhões, em torno de 20 bilhões. Alguns números chegaram a 24 bilhões. Coincidência, né? Agora os Correios querem fazer um empréstimo de quanto? 20 bilhões. Pode ser uma coincidência ou não. O fato é que isso é assinar embaixo de que o país está quebrado. E quem quebrou o país? Estamos em 2025. Lula assumiu quando? Em 2023. Janeiro de 2023. Então nós temos 2023 inteiro, 2024 inteiro e agora 2025. São quantos anos de prejuízo do Correio? São 3. Mais de 12 trimestres já. Só não vê quem não quer. Vamos lá, agora nós temos o segundo quadro do nosso Expresso 30, a segunda subestação, que é o meme da semana. Só pra gente quebrar um pouquinho o clima e ficar engraçado, eu não acreditei no que botaram pra eu ler aqui. E nós tivemos, inclusive, que trocar algumas palavras pra eu não repetir o que aconteceu na Câmara de Vereadores lá, que o cara não conseguia dizer o nome do bloco de carnaval. Lembram disso? Então, deixa eu tentar não fazer igual. Só que aí já começa assim. O início da notícia. Flatulência. É um nome bonito para outra coisa. Gases. Vereador solta gases e interrompe sessão em Orocó. Nome sugestivo. No interior de Pernambuco. E tem o vídeo. Solta o vídeo da flatulência do Orocó. Vai lá. Comentário. Concedo, vereador. Concedo. Eu acredito que, na verdade, esse motorista que fazia essa trajetória... Peraí, pô. Oxi. Pedir desculpa aí a quem tá acompanhando a gente, né? Infelizmente aconteceu um probleminha aqui com o vereador Ricardo. Infelizmente aconteceu um probleminha aqui com o vereador Ricardo e a gente não conseguiu segurar o riso, né? Esse caso aconteceu no dia 30 de setembro, durante uma sessão ordinária. O responsável pela interrupção da sessão foi o vereador Ricardo Armando, do MDB, Conselho de Amigo, Simeticona. Só esse nome, tá? Bom, talvez no mesmo tema, não no mesmo tema, mas talvez no mesmo universo, vamos para o STF, né? Você sabe que o ministro Luiz Roberto Barroso pediu para sair. Pois é, agora vai ser ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele deixou a Suprema Corte do Brasil aos 67 anos, ou seja, ele antecipou a aposentadoria dele, e agora o governo Lula vai indicar o substituto. Vai ser mais um ministro do STF indicado pelo PT. Nos bastidores, o nome mais cotado e que deve ser o novo ministro é Jorge Messias, advogado-geral da União. É mais um homem que entra, é mais um aliado de Lula, que vai estar lá para fazer as coisas que a esquerda quer. Agora, muita gente estava dizendo, e por que não bota uma mulher? Se fala tanto em inclusão, porque hoje só tem uma mulher e, por enquanto, no STF, só tem ela, só tem Carmen Lúcia. Então, só um comentário rápido sobre a sucessão do STF. Enquanto o Senado não se posicionar, enquanto Davi Alcolumbre não tomar coragem de fazer o que o nosso senador, por exemplo, Eduardo Girão faz,
quer bater de frente e pedir impeachment de Moraes, impeachment de Flávio Dino, tentar moralizar a Suprema Corte, inclusive botar a Suprema Corte no seu devido lugar, a coisa vai correr solta. E aí vai ficar sendo indicado pela esquerda mais pessoas. Pode ser que outros ministros ou a ministra também peçam aposentadoria antecipada. Por quê? Percebam, se a troca é feita agora, esta cadeira está garantida como indicação do PT durante muito tempo. Se Barroso não se aposentasse agora, ele poderia se aposentar na época certa no próximo governo, que pode ser de Lula ou não, pode ser um governo de direita. E a indicação seria de quem? De um governo de direita. Então nada é por acaso, não tem almoço grátis, tá? É muito conveniente essa aposentadoria antecipada de Barroso e pode ser que aconteça com mais algum ministro. Talvez até Bento Carneiro ou Carmen Lúcia. E agora eu vou trazer aqui para uma estação local, digamos assim, mas que tem a ver com sua cidade também em todo o Brasil. Várias cidades no Brasil sofrem com a violência, com a insegurança e com uma coisa que a gente briga muito aqui no Recife, que é armar a guarda municipal. E tem outra coisa. Depois que o governo Lula voltou, aqueles protestos que se dizem por moradia, por terra e etc., eles voltaram a acontecer. Só que são protestos que são, primeiro, mentirosos, não são por esse motivo, são protestos políticos e são protestos violentos. Isso aconteceu no Recife essa semana. Olha só, integrantes daqueles, se dizem, movimentos de luta por moradia, mas não é a verdade, realizaram esse protesto na última semana agora, e aí o caos tomou conta da cidade do Recife. Vários pontos da cidade foram bloqueados com pneus sendo incendiados. Tem até essa cena aí que você vai ver aqui, que é de um organizador com camisa e tudo. Organização atrás. Ele agredindo pessoas e ele depredando um caminhão com um pneu. Isso aconteceu na cidade inteira. Mas o principal aconteceu depois. Esse grupo se dirigiu à sede da Prefeitura do Recife e tentou invadir o prédio, agredindo guardas municipais. Os guardas municipais tiveram que ir para o corpo a corpo, somente com os cacetetes e as tonfas, para se defender e não ser agredidos. Eles foram agredir os guardas foram se defender e aí eles colocam as mulheres e crianças para ir para cima da guarda. Um repórter local aqui entrevistou várias pessoas que seriam desse protesto e elas não eram nem da cidade do Recife, eram de outras cidades, não sabiam nem porque estava lá. Simplesmente elas foram chamadas, arregimentadas e estavam lá, ninguém sabe por quê. E aí vamos para uma opinião muito clara e muito direta para vocês. Eu não sou contra protesto. Protesto é uma coisa que é constitucional. Agora, protesto bloqueando rua, tocando fogo em coisa, depredando patrimônio público, partindo para agressão de forças de segurança, isso eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente a favor de armar as guardas municipais, que elas tenham como reagir. Em Recife é uma vergonha. Esses guardas não tinham sequer um spray de pimenta para controlar a multidão. Enquanto isso, o prefeito da cidade estava viajando em Brasília, fazendo política barata para tentar ser o novo nome nacional da esquerda. Não vai ser. E a gente tá aqui para garantir isso. E agora chegou a hora das rapidinhas do Expresso. Quem nunca, né? Rapidinha no Expresso, agora com as notícias que marcaram também a semana. Apagão no Brasil. Um incêndio em uma subestação do Paraná interrompeu o fornecimento de energia elétrica por cerca de 1 hora em todos os estados do país. Ladrões invadem fazenda na Paraíba e tentam roubar avião que pertence a Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. O cara tem um avião? Eu não tenho nem carro, o cara tem um avião. Tá. Lula visita Papa Leão XIV no Vaticano. Pontífice diz que vai rezar para o Brasil até 2030. Por favor, Papa, reze muito. Agora Lula é muito cara de pau, né? Ele vai no terreiro, recebe a bênção do terreiro, agora vai visitar o Papa. É uma maravilha. Moraes rejeita pedido da defesa e mantém Bolsonaro em prisão domiciliar. Funcionários da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, entram em greve em meio às tentativas de privatização da estatal. Militares tomam o poder de Madagascar após o presidente fugir do país.
A ação foi motivada por uma série de protestos chamados de Primavera dos Novinhos. Tô fora. Agora é obrigatório, tá? Para todos os bancos, o pagamento instantâneo do Pix automático. Romeu Zema recebe comenda do Senado na área da educação. Governadora de Pernambuco e de mais 2 estados também foram homenageados. Ministro do STF, André Mendonça, determina bloqueio de 390 milhões do sindicato do irmão de Lula, que é alvo da CPI do INSS. Trump autoriza ações da CIA e possíveis ações militares letais no território da Venezuela. Isso faz parte do combate ao tráfico internacional de drogas. Projeção do FMI prevê que dívida do Brasil pode chegar a 98% do PIB até 2030. Dura até lá? Acho que não. Uruguai legaliza a eutanásia no país. E o Banco Central divulga prévia do PIB em agosto, 0,4% abaixo do esperado para o mercado. Essas foram as rapidinhas do Expresso e agora vem a hora que vocês gostam e a produção também, que é quando eu me lasco. Desafio do 30 em 30, o que é que eu vou fazer hoje? Roda a vinheta. É o que a galinha faz o quê? Me explica aí, Grilo, que eu não entendi não. O desafio é bem fácil, inspirado no quadro realizado por Silvio Santos, o jogo das 3 pistas. Vai ser dada uma charada com 3 dicas, onde você tem que acertar a resposta em 30 segundos. As 3 coisas, elas montam uma palavra ou as 3 coisas montam uma palavra? Tá, então vai lá. Valendo. A dica 1. A galinha faz com 2 sílabas. O cachorro faz também com 2 sílabas. É uma sobremesa derivada de uma fruta. Mousse. Não. Pudim. Não. Sobremesa, né? Pudim não é com fruta, que bicho burro. Doce. Não. Errou, acabou. Chocolate. A galinha faz com 2 sílabas. Choca. O cachorro faz com 2 sílabas. Late. Choca, late. Sobremesa derivada de uma fruta que é o cacau. Chocolate. Você falou que cada negócio desse montava uma palavra. Não, as 2 primeiras já montam uma palavra. O terceiro não. Tá impugnada a questão. Pois é, o desafio de hoje foi impugnado porque teve o erro aqui na produção, não quero nem saber, então tá tudo certo. Na semana que vem tem mais desafio, tem mais Expresso 30. Muito obrigado pela sua companhia. E não esqueça, dá pra gente mudar o Brasil, é possível. Pode cobrar. Vamos embora, partiu o Expresso. Fui!